O presidente Lula discursou por videoconferência durante a sessão plenária aberta da cúpula do BRICS. Ele ressaltou a importância do BRICS na economia mundial e o crescimento comercial entre os países do bloco. Os BRICS foi responsável por parcela significativa do crescimento econômico mundial nas últimas décadas. Juntos, somos mais de 3,6 bilhões de pessoas que integram um mercado dinâmico com elevada mobilidade social. Representamos 36% do PIB global por paridade de poder de compra. Contamos com 72% das terras raras do planeta, 76% do manganês e 50% do grafite. Entretanto, os fluxos financeiros continuam seguindo para as nações ricas. É um plano Marshall às avessas, em que as economias emergentes em desenvolvimento financiam o mundo desenvolvido. As iniciativas e instituições dos BRICS rompem com essa lógica. A atuação do Conselho Empresarial contribuiu para ampliar o comércio entre nós. As exportações brasileiras para os países dos BRICS cresceram 12 vezes entre 2003 e 2023. Os BRICS é hoje a origem de quase um terço das importações do Brasil. O presidente ainda defendeu a criação de uma moeda comum para transações entre países do bloco, sem a necessidade de usar o dólar para o comércio. Por meio do mecanismo de cooperação interbancária, nossos bancos nacionais de desenvolvimento vão estabelecer linha de crédito em moedas locais, que reduzirão os custos de transação de pequenas e médias empresas. O novo Banco de Desenvolvimento, o ONB, que neste ano completa 10 anos, tem investido na infraestrutura necessária para fortalecer nossas economias e promover uma transição justa e soberana. Agora, é chegada a hora de avançar na criação de meios de pagamento alternativo para transações entre nossos países. Não se trata de substituir nossas moedas, mas é preciso trabalhar para que a ordem multipolar que almejamos se reflita no sistema financeiro internacional. Essa discussão precisa ser enfrentada com seriedade, cautela e solidez técnica. O presidente também fez um apelo para evitar uma escalada nos conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio. Evitar uma escalada e iniciar negociações de paz também é crucial no conflito entre Ucrânia e Rússia. No momento em que enfrentamos duas guerras com potencial de se tornarem globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns. Quem chega para fazer uma análise é o Igor Lucena, que é doutor em economia e também em relações internacionais. Igor, boa tarde para você, seja sempre aqui muito bem-vindo ao Conexão Record News. Eu acho importante a gente colocar aqui todo mundo no mesmo pé, dizer como que o BRICS foi formado lá atrás e o que diferencia o BRICS de hoje em relação ao início. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Kelly, o BRICS que existe hoje, fundamentalmente, é um outro grupo, totalmente diferente do que nós assistimos quando ele começou no começo do século, né? E o nome BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia e China. Depois o S veio com a África do Sul. Um termo cunhado pelo economista Jim O'Neill, que tinha uma visão de países que tinham uma grande propensão ao crescimento econômico, social, de regras de investimento e que, em tese, o mundo desenvolvido poderia aportar recursos nesses países. Uma outra visão dos BRICS também era de que o Brasil era o celeiro do mundo, a Rússia criava energias, a China era a indústria, a Índia eram os serviços. Então, esses elementos criavam um bloco de desenvolvimento econômico que, de fato, seria, em tese, o futuro e que asseguraria uma nova roda de propulsão da economia mundial. Com o passar do tempo, Kelly, esse grupo se tornou totalmente heterogêneo. O Brasil ficou para trás, a África do Sul também entraram em várias crises, a China, a Rússia entrou em um conflito internacional e, basicamente, o grande crescimento veio apenas na China e na Índia, mostrando que o grupo, de fato, tinha promessas em comum, mas seguiram planos completamente diferentes. Diferentemente do que imaginavam, que iria haver uma integração de processos dinâmicos, não houve, cada um seguiu o seu próprio caminho.
E hoje nós temos um grupo que, por mais que o presidente Lula diga que tem milhares de pessoas, 78% de produtos financeiros, serviços, o grupo ele não tem uma interação de objetivos iguais e reais. Se os BRICS não existissem, o Brasil continuaria a vender para a China. Nossa relação com a Índia é muito pequena. O Brasil continuaria a ter a mesma posição com a Rússia. O grande questionamento é, agora, o BRICS se transformou em instrumento de projeção de poder do bloco Rússia e China. A China precisa de materiais da Rússia para poder ter o seu desenvolvimento, e a China mantém economicamente a Rússia viva depois das sanções econômicas e entende que a tecnologia militar russa é importante para a sua própria defesa, principalmente no caso de um ataque ou uma invasão para Taiwan. O objetivo muito claro dos BRICS de hoje, que tem hoje várias nações, como por exemplo o Irã, né, que é uma nação terrorista, e você também está querendo ver a entrada de países como a própria Nicarágua, ou Venezuela, Cuba foi aceita, e o próprio Talibã, né, do Afeganistão gostaria de fazer parte, mostra que o BRICS hoje ele não tem um fundamento econômico. As economias somadas, o que o presidente Lula diz, elas realmente existem, mas elas não são integradas. E na prática, esses países, com raras exceções, eu gosto de dizer o Brasil e a Índia são exceções, têm um objetivo muito comum, que é desmantelar a ordem liberal internacional desde o acordo de Bretton Woods e, de fato, tentar fazer uma frente contra os Estados Unidos e contra a União Europeia em vários objetivos geopolíticos. Quando o presidente Lula fala para diminuir as crises econômicas, as crises militares, as guerras, ele não critica que dentro do seu bloco está a Rússia, que é a grande invasora. Isso não tem muito sentido. E, principalmente, o meu ponto mais crítico é fazer uma transação internacional de moedas, que é o objetivo talvez mais econômico de todos, e principalmente defendido pelo presidente Vladimir Putin, porque ele sofre as sanções econômicas, é muito difícil na prática, porque, Kelly, quando a gente está falando de moedas internacionais, elas precisam ser transacionadas por todos os agentes, elas precisam ser reservas de valor. As nações que têm moedas internacionais precisam ter a sua conta de capital aberta, coisa que a China não tem e a Rússia bloqueia. O real ele não é aceito internacionalmente e as rúpias indianas também não. Então, o que o presidente Lula tenta fazer é uma espécie de criar um sonho do sul global não dependente das nações ricas, mas que não se torna realidade. As nações em desenvolvimento que fizeram esse dever de casa e que não criticam o dólar, têm as contas públicas ajeitadas, não tem problemas fiscais, tem todo um arcabouço de instituições que funcionam. Sim. E aí você tem hoje, dentro dos BRICS, um grupo extremamente heterogêneo com objetivos totalmente diferentes. Então, é um grupo, mas não é um grupo. Mas esse grupo, que não é um grupo, é melhor a gente estar ou não estar? Eu pergunto pelo seguinte, a Índia é um exemplo, né, que tem interesses muito diversos, mas faz parte do BRICS. E para o Brasil, seria interessante a gente continuar a estar ou melhor não? Eu pergunto pelo seguinte, nosso principal parceiro comercial, como você já disse, é a China, né? Mas em segundo lugar estão os Estados Unidos realmente. Como que a gente fica nessa equação? Kelly, até o exato momento, estar dentro do grupo pode trazer benefícios quando a gente está falando de, por exemplo, impedir a Venezuela de avançar internacionalmente, como ocorreu, né? Os outros países impediram a entrada da Venezuela nos BRICS. Isso é muito positivo, porque é uma sanção forte que nos coloca do lado democrático do ponto de vista internacional. A gente ter acesso ao Banco dos BRICS, que é uma instituição forte, a ex-presidente Dilma hoje está na cabeça do banco, é importante, mas ao meu ponto de vista tem que ter uma linha vermelha. A partir do momento que os BRICS, e eles são liderados sim pela Rússia e pela China, tomarem posições que sejam contra as leis internacionais, e que muitas delas já são, mas são veladas, mas a partir do momento que os BRICS tomem decisões abertas contra invasões ou a favor de conflitos internacionais, isso aí o Brasil sim tem que pensar se vale a pena continuar dentro desse país.
dentro desse bloco. A grande maioria dos jornais internacionais e dos órgãos e nações democráticas veem hoje o Brasil extremamente condescendente com ditaduras. E isso é muito preocupante quando a gente fala de que o Brasil precisa defender a democracia interna, defender os direitos liberais, mas não fazemos isso externamente. Nós relativizamos, em muitos casos, a invasões e conflitos internacionais. Igor, então, já que minha questão, meu posicionamento... Pois não, pode concluir, perdão. Meu posicionamento, Kelly, é: vale a pena estar nos BRICS até certo ponto. A partir do momento que se tornar um bloco hegemônico e antidemocrático, aí sim o Brasil precisa repensar. Exatamente, até porque alguns analistas também observam essa mudança, né, com a ampliação de mais países. Olha, está menos democrático e mais indo para o lado da ditadura. Então, precisamos realmente avaliar. Agora, já que você citou a Venezuela, Igor, os chefes de Estado reunidos na Rússia realmente deixaram a Venezuela e Nicarágua fora da lista prévia que define os países candidatos ao status de parceiros do BRICS. O pedido de veto foi feito pelo governo brasileiro, que tem relações estremecidas com os dois países. Em agosto, a Nicarágua expulsou o embaixador do Brasil depois do presidente Lula tentar mediar um conflito envolvendo o regime de Daniel Ortega. O embaixador da Nicarágua também foi expulso do Brasil um dia depois. Já com a Venezuela, a situação é delicada pela reeleição de Nicolás Maduro, que não foi reconhecida pelo governo brasileiro. Lula sugeriu a realização de novas eleições e pediu a divulgação das atas eleitorais que comprovam a vitória de Maduro. Dos 30 países que demonstraram interesse em integrar o BRICS, apenas 13 serão convidados para participar como estados parceiros. A lista final deve ser definida até o fim da cúpula na Rússia, ou seja, até amanhã. E tem mais notícias, viu? O presidente da China pediu que os países integrantes do BRICS aprofundem a cooperação econômica. Segundo Xi Jinping, a reforma da arquitetura financeira internacional é cada vez mais urgente. O líder chinês também pediu uma redução na crise ucraniana e que não tenha mais expansão do campo de batalha. E o presidente russo, Vladimir Putin, defendeu uma nova ordem mundial multipolar durante a abertura da reunião do BRICS. A Rússia considera o bloco como uma alternativa às organizações lideradas pelas potências ocidentais, como o G7. Putin pediu que os países membros considerem como podem abordar os problemas mais urgentes da agenda global, incluindo os conflitos regionais graves. Em reuniões bilaterais, o presidente chinês destacou que as relações Rússia e China injetaram um forte impulso ao desenvolvimento, revitalização e modernização dos dois países. Quero chamar a atenção aqui com você, Igor, para a importância da China. Isso pela importância econômica, né? O Xi Jinping aí alertando que tem que reforçar esses laços econômicos. E por isso, muitos analistas dizem que a China é quem está ditando as regras nesse momento. Essa é a sua avaliação também? Não há dúvida, Kelly. A China sempre teve um desfavor em relação a países como Reino Unido, França, Estados Unidos e União Europeia nos órgãos financeiros internacionais. Então, se você não consegue alterar os blocos e clubes que você faz parte, talvez seja melhor criar o seu próprio clube. E esse é o objetivo da China. Eles querem que o BRICS seja um instrumento de projeção de poder dentro deles. Eles utilizam a Rússia como um segundo player de força, até porque quando a gente fala em mudanças mais profundas, né, o próprio presidente Vladimir Putin coloca uma nova ordem mundial, porque ele mesmo está excluído da atual ordem, porque ele quebrou diversas vezes as regras internacionais, as leis internacionais com seus avanços militares. Então, de uma certa maneira, une os dois, uma reforma econômica e também dentro da ordem internacional. Kelly, que a ordem internacional está mudando é uma verdade, é uma sinalização muito clara. Agora, acho muito difícil que nós brasileiros queiramos estar numa ordem internacional que seja liderada pela Rússia e pela China, duas nações que são ditaduras. Por mais que a China tenha um forte crescimento econômico, a gente não pode pautar uma melhora de relações econômicas baseadas em princípios que não são democráticos, não são liberais e que não dão a livre iniciativa para as suas populações. Então esse é o grande questionamento e a grande crítica que eu tenho. Por mais que o BRICS possa, sim, avançar na cooperação econômica, e eu falo isso positivamente dos bancos de desenvolvimento da Ásia, dos BRICS, até mesmo da China e do BNDES, isso é importante quando a gente fala de infraestrutura, não podemos trocar a ordem internacional hoje
que é baseada em princípios liberais, por uma ordem baseada em ditaduras. Vamos seguir acompanhando e sempre contando com a sua análise também, Igor. Muito obrigada, uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigado, Kelly, uma boa tarde a todos.